tudo tranquilo, vamos lá. Então tá bem, pastor. Podemos? Sejam todos bem-vindos ao 99 Não É 100 Podcast. Mais um episódio mais do que especial, convidado super especial. E normalmente eu utilizo 3 vezes a palavra especial para falar do episódio, para falar do dia do convidado. E hoje, gente, é sensacional o convidado que aceitou o nosso convite. Eu trouxe 2 livros que eu já li, do pastor Paulo Sérgio Batista. Está aqui os 7 mitos do Adventismo. Nós vamos falar muito a respeito deste livro hoje, certo? Depois ele vai deixar o contato, como conseguir esses livros, porque eu recomendo. Normalmente eu não empresto livro, então não adianta nem pedir para mim, tá bem? Então você vai ter que adquirir o seu. Esse aqui, ó, manual de respostas bíblicas, temas super interessantes, super atuais, dinossauro, aborto. O que a Bíblia diz a respeito desses assuntos? Em Gênesis 6, nós tínhamos anjos ou tínhamos seres humanos? Por que gerou gigantes? Tudo isso você vai encontrar neste livro aqui. É uma fonte de pesquisa para mim, como pregador, como uma pessoa que ensina a palavra de Deus. Se você tem esse interesse, eu recomendo esses livros. Eu não trouxe o livro a respeito da juventude, porque eu dei de presente para uma pessoa. E hoje, inclusive, eu até trouxe aqui, ó, Bíblia apologética de estudo. Essa é capa preta, raiz, entendeu? Isso aqui é igual os irmãos da antiguidade que vinham para a igreja de antigamente, e aí tava caminhando, vinha o cachorro, o pessoal conseguia repreender o cachorro com a capa da Bíblia aqui, ó, o tamanho dessa Bíblia aqui. Porque hoje a conversa é muito séria com o meu convidado, o pastor Paulo Sérgio Batista. O currículo dele é super amplo. E aí eu gostaria de dar as boas-vindas ao pastor e dizer muito obrigado por ter aceitado esse convite de poder falar com a gente. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Irmão Everson, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela oportunidade de discutir alguns assuntos que são tão importantes para a igreja de hoje, e valorizo cada momento como esse, porque vejo que é um momento ímpar, né, para nós compartilharmos algumas questões que são questões importantes para a igreja de hoje. Sem dúvida nenhuma, discutir sobre o adventismo é uma questão necessária, né, e que temos que ter uma visão mais ampla sobre isso. Vou tentar trazer aqui algo mais equilibrado nesse aspecto. Muito bem. O pastor Paulo Sérgio, ele é uma referência em várias áreas teológicas no Brasil, fora do Brasil, inclusive. Ele participa de diversos debates em diversas áreas de assuntos, de abordagem. Mas a minha percepção é que a área da apologética é o grande destaque do ministério do pastor Paulo Sérgio. Inclusive, um dos livros que nós temos aqui, Os 7 Mitos do Adventismo, nós vamos usar como referencial. E eu quero incentivar novamente a você adquirir esse livro, porque o adventismo hoje está muito presente na realidade aqui, no nosso contexto brasileiro. Eu vou pedir alguns dados para o pastor, acho que ele entende, que ele conhece. Se eu não me engano, o segundo maior campo adventista do mundo é no Brasil. Acredito que o maior seja americano e o segundo maior aqui no Brasil. A primeira pergunta, pastor: a igreja adventista do 7º dia é uma igreja co-irmã ou é uma seita? Essa é uma pergunta importante e que exige de nós uma tentativa de dar essa resposta de uma forma bem equilibrada, né? Eu sempre tenho percebido nesses dias, meu irmão Everson, tenho percebido a frequência com que as pessoas têm chamado outras que não compartilham da mesma teologia delas de hereges. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, né? Um herege não é uma pessoa que discorda da minha teologia, é uma pessoa que ensina uma teologia de perdição. O cristianismo, nos primeiros séculos, não tratavam como herege uma pessoa que tinha uma discussão teológica que não era uma discussão teológica essencial, né? Ou que não discutisse um ponto essencial. E o que é o ponto essencial de fé? Qualquer coisa que, uma vez removido, faz com que o cristianismo não seja cristianismo.
Então, geralmente, os pontos essenciais de fé que destacam questões para que a gente possa ver um grupo como um grupo cristão ou não cristão, passam por teologias como a teontologia, a questão de Deus, a pneumatologia, a questão do Espírito Santo, a cristologia, a questão de Jesus, questões relacionadas à bibliologia. E o adventismo, ele demonstra problemas em áreas desse tipo de uma forma bem curiosa. Não adianta a gente discutir que uma igreja que tem um modelo eclesiástico diferente da minha, que isso em si faz com que ela seja sectária, ou que tenha uma visão de Cristo de uma forma diferenciada, mas mesmo assim defenda a divindade plena e a eternidade seja herética. Então, temos que entender isso. E aí nós temos algumas questões no adventismo que aproximam o adventismo de ideias sectárias. Primeiro, o adventismo, ele não aceita as demais igrejas como igrejas irmãs, tá certo? Deixa eu ver se eu estou com este documento aqui. Está aqui. Peguei alguns documentos aqui, Everson, porque eu não gosto muito de ficar falando coisas que não existam, né? Tá bem. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Revista Adventista de maio de 2010. Ok? Uhum. Título dela: Entre, a verdade está aqui. Uhum. E aí, características da igreja remanescente. Olha, nós sabemos que o remanescente é aquele grupo que vai ser encontrado fiel. Certo. Jesus vem buscar o seu remanescente, né? Aqueles que são fiéis. Uhum. O adventismo se vê como não uma igreja que tenha pessoas fiéis, mas a igreja em si é a igreja remanescente, ou seja, todas as outras igrejas são filhas da Babilônia. E ela deixa bem claro nessa revista aqui a seguinte questão: o remanescente e a sua missão. A Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, e aí lembrar que nós estamos nos últimos dias, segundo o Adventismo, num templo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Esta proclamação é simbolizada por 3 anjos de Apocalipse 14, coincide com a obra de julgamento do céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial, né? Aí ele mostra aqui, como vimos, o conceito de remanescente desfila em todas as páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Dos tempos do Antigo Testamento, aí ele vai mencionar, depois ele diz: então, finalmente, ao se iniciar o tempo do fim, Deus suscitou um movimento profético para restaurar e viver e proclamar a verdade contida em Apocalipse 16, 6-12. Essa missão não exclui quem quer que seja, mas requer a existência de um povo que viva de acordo com o Apocalipse 12, 17, 14 e 12, a fim de que as pessoas sinceras que estão espalhadas por todas as denominações conheçam a plenitude da verdade para esse tempo. Então, a igreja adventista, ela se vê como a única igreja verdadeira e, portanto, para o adventismo, todas as demais denominações são falsas. Tá. Ok? Uhum. Então, essa coisa de algumas pessoas dizerem assim, de alguns adventistas falarem: olha, mas nós acreditamos que existem pessoas fiéis em todo lugar. Eu acredito que existe gente, o Everson, fiel em todo lugar. Eu conheci católicos salvos, católicos que tinham tido a experiência de salvação dentro da Igreja Católica e já dentro da Igreja Católica renunciavam várias questões. Eu conheci pessoas de vários grupos que tinham uma visão diferente do grupo. Do mesmo jeito, Everson, que todo mundo na sua igreja não é salvo porque está participando da igreja, em qualquer outro grupo, na Igreja de Cristo da mesma forma, em qualquer outra igreja. Para as seitas isso vale também. Então, quem salva é uma pessoa, né, pastor? Quem salva é uma pessoa, é Jesus Cristo que salva. É uma pessoa. E às vezes você está dentro de um movimento sectário, mas você não crê como aquele movimento crê. Você tem outros interesses por estar ali, tá certo? Então eu vejo da mesma forma que alguém pode estar numa igreja que ensina a verdade e ela se corromper,
como uma igreja dentro de um grupo que ensina mentira e ela buscar a verdade ali dentro da sua fidelidade e dentro da sua visão de leitura da palavra. E às vezes essas pessoas conseguem entender que estão num caminho errado, mas mesmo assim permanecem por um conjunto de questões, às vezes uma questão de tradição familiar, uma questão de já estar ali há muito tempo, tá certo? A igreja adventista não se vê, não faz uma crítica às outras igrejas, ela, no sentido de que, olha, tem coisa boa e ruim em todo mundo. Não. Como nós fazemos uma crítica no meio evangélico sem nenhum constrangimento. Mas eles admitem que só a igreja verdadeira é a igreja adventista. Inclusive exigindo, e olha que coisa interessante, nenhuma igreja evangélica, legítimamente cristã, protestante, nenhuma dessas igrejas exige nada além de crer em Cristo para ser batizado, não é? Uhum. Dessa fé, o credo batismo, né? Uhum. Aquele batismo que eu faço a partir de uma confissão de fé, ele exige apenas que eu creia em Cristo. A igreja adventista do sétimo dia, para que você seja batizado, né? Para que você seja batizado, tá? Para que você tenha o batismo que Cristo ordenou aos seus apóstolos, aqui está outro documento, que é o documento de batismo, né? Ficha de batismo? O formulário de batismo, ok? Nesse formulário de batismo, na questão 23, ele pergunta: crê no espírito de profecia? O espírito de profecia, essa terminologia é usada pela Ellen White. Quando um adventista diz assim, olha, eu já li 5 livros ou 10 livros do espírito de profecia. Ele está dizendo, eu li 10 livros de Ellen White. Essa é uma expressão usada dentro do grupo. Quem você crê no espírito de profecia? Sim ou não? Que livros já leu? Ou seja, para que você seja batizado na igreja adventista do sétimo dia, Everson, você precisa crer em Ellen White. Crer em Ellen White para ser batizado. É Jesus mais o espírito de profecia em Ellen White. Eu creio em Jesus, tive minha experiência com Cristo, acredito em Cristo como meu Salvador. Isso não é suficiente. Você tem que ser batizado, tá? Para ser batizado na igreja adventista, tem que ter em Ellen White. E a igreja adventista se vê como a única igreja verdadeira. A igreja adventista ensina doutrinas como a do juiz investigativo, que nós vamos conversar depois, não é? Que remove Jesus do trabalho de cancelamento e de apagar, cancelar e apagar os pecados. Remove Jesus desse jogo e coloca Satanás como um co-salvador. Tá. Então, fica difícil diante disso, irmão Everson, a gente olhar e dizer de alguma forma que exista dentro do adventismo algum resquício de igreja cristã sadia que nós possamos chamar de irmã. Perfeito, bem esclarecedor, e o senhor tocou em diversos pontos que nós vamos destrinchar ao longo da nossa conversa, mas já de início o senhor citou algo muito importante que é muito comum, inclusive é possível que o senhor já tenha sido chamado de herege por posicionamentos. Eu não tenho tanta expressão assim, nada comparado ao senhor e outras pessoas que trabalham nessa área, mas de vez em quando aparece um comentário nas redes sociais, isso aí que você está dizendo é heresia, você é herege. Só não vi nunca ninguém chamando a minha igreja de seita, mas é possível que tenha pessoas chamando também de seita. Bom, se a primeira pergunta foi se o adventismo do sétimo dia é uma seita, Pastor Paulo, e nós vemos que ao redor desse meio que vivemos, principalmente nas redes sociais, nós vemos muitas pessoas dizendo que isso ou aquilo é heresia, essa ou aquela é uma seita. O que eu queria saber do senhor é quem é que tem o aval, quem é que tem a autorização para dizer, isso daqui é um movimento sectário, porque assim, assim, assim. Qualquer pessoa pode dizer, ou a pessoa que tem que ter uma formação, tem que pertencer a algum grupo, tem que ter um pedigree, uma credencial? Meu irmão, eu acho que todo assunto, né, os gregos, né, Sócrates já trabalhava lá a questão do episteme e da doxa, né, aquilo que é uma verdade, né, e aquilo que é uma mera opinião, né. Então, eu acho que em todo nível de conhecimento existem gradações.
toda a área de conhecimento. Você pode ver isso, existem cursos básicos, existem cursos técnicos, existem bacharelados, existem mestrados e pós-graduações em várias áreas, ou seja, todo nível de conhecimento exige uma separação, exige uma gradação dentro daquele conhecimento. Não é porque uma pessoa começou a ler e estudar algumas coisas, ou estuda alguma questão, acha a igreja dele como uma igreja sadia, e aí ele começa a dizer que toda igreja que não tem a mesma métrica de doutrina da dele é sectária. Durante o período protestante, houve muito isso, né? Houve muito isso. O batismo dos anabatistas e depois dos batistas, o batismo por imersão foi visto como uma atitude sectária, absurda, anti-Estado, né? Que levava em conta a crença do indivíduo. Lembrar que quando a reforma começou, as pessoas continuavam pertencendo a igrejas do Estado, tá? Porque tem muita gente que pensa que o movimento protestante no início tinha essa questão da confissão de pecados pública, da aceitação de fé comum para ser salvo, como nós temos hoje colocado isso como objeto central. Inclusive, dentro das nossas igrejas, uma criança que nasce e cresce na igreja, ela não é considerada crente, a não ser que um dia ela confessou a fé. Naquela época, o fato dela nascer dentro de um estado que tinha uma igreja já fazia dela daquela igreja. Quem ela escolhesse foi não. Por isso que o pedobatismo, né? Antes do credobatismo, era aquilo que foi mais comum, o batismo infantil. Tá. Então, o que nós temos que entender é isso. Para dizer que um grupo é sectário, primeiro, eu tenho que fazer alguns estudos, porque mesmo os protestantes chamando uns aos outros de seita, de hereges e tal, essa coisa toda, temos que entender que existe entre nós hoje grupos que não coadunam com as doutrinas centrais, as doutrinas essenciais do cristianismo, aquelas doutrinas que as igrejas cristãs se veem, mesmo aquelas que tiveram em pé de guerra no passado, que hoje se aceitam mutuamente, como luteranos, presbiterianos, batistas. Essas igrejas, elas olham e dizem assim, olha, no passado nós tivemos essa postura, hoje nós temos uma postura mais equilibrada. A grande questão é que, no presente, o adventismo continua atacando as demais igrejas como filhas de Babilônia, mas quando estão diante de num ambiente mais público, eles passam a dizer que respeitam as demais igrejas, né? E eu vou te dar um exemplo claro disso aí, Everson. Você já viu muitos adventistas participando de programas, podcasts no meio evangélico, debates, mas eu te pergunto, qual foi o podcast adventista do Sétimo Dia, a TV adventista, a rádio adventista que você viu cristãos indo lá debater e sendo recebidos para o debate sobre doutrinas? Nenhum, né? Nunca vi. Então isso é importante só para a gente fazer essa comparação, porque diz assim, mas, por exemplo, nós criticamos, mas temos o debate. Eles dizem que nós estamos equivocados em rotulá-los de sectários, mas ao mesmo tempo que fazem isso, simplesmente não abrem a mesma oportunidade que nós abrimos aqui. Então, eu acho que isso demonstra muito de uma estratégia que o adventismo tem buscado. Inclusive, depois eu quero falar um pouquinho sobre esse livro aqui, o Estudando Juntos, que é um dos livros de estratégia de aproximação com os evangélicos. Que ótimo. Ô, pastor, então acho que o exclusivismo está sendo evidenciado aqui, né, que é uma caracterização de um grupo sectário, um movimento de seita. Outra dúvida que eu gostaria de sanar com o senhor é em relação ao sábado. Como é que o adventista enxerga o sábado? É uma lei que ele tem que cumprir, né? Eu vejo que hoje existem em diversas cidades os colégios adventistas. E até me parece que de sexta-feira eles fecham até um pouquinho antes o colégio. E aí não tem as atividades como outras escolas possuem atividades aos sábados. Já tive muitos colegas aí que não trabalham aos sábados. Qual que é a questão? O que aconteceu para que eles fizessem um entendimento em relação ao sábado, diferente do que a maior parte dos cristãos entendem em relação a esse dia? Ok. Um dos pioneiros da Igreja Adventista foi o marinheiro Joseph Bates, né? Joseph Bates. E o Bates, ele um dia pregou numa igreja e ali tinha uma
uma jovem da Igreja Batista do Sétimo Dia, Igreja Batista do Sétimo Dia, que foi uma denominação surgida já no século XVIII. E essa jovem da Igreja Batista do Sétimo Dia, né, a Raquel Preston, então, depois de ouvir a mensagem dele, disse que faltava uma coisa na mensagem dele, que era a guarda do sábado. Ora, um simples grupo por guardar o sábado, um grupo que decida guardar o sábado como um grupo cristão, isso em si é marca de ser o povo de Deus? Não, para os adventistas não. Porque no Estudando Juntos, que ensina como evangelizar várias igrejas cristãs, na página 204, tem aqui como evangelizar os batistas do Sétimo Dia. Então, a questão dos sábados é uma questão que os adventistas dizem que vai ser a pedra de toque. Um dia, os fiéis vão guardar o sábado. Hoje, tem pessoas que, na sua ignorância, como dizem eles, guardam o domingo e tal, mas um dia, a guarda do sábado será aquela pedra do toque que vai definir quem crê em Deus e quem não crê. Nós temos, à luz da palavra de Deus, a questão de Romanos 14, quando Paulo diz: acolher o que é débil na fé, não podem para discutir opiniões. Ou seja, o fraco na fé. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreza o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Paulo tentando estabelecer aqui uma legislação cristã, né, que é uma nova legislação, para determinar para eles o que é, qual deve ser o comportamento cristão com relação, por exemplo, ao comer ou não comer, a questão da lei mosaica. Aí ele continua: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, olha, Paulo não, em nenhum lugar nós vemos a ordenança da guarda do sábado no Novo Testamento. Em nenhum lugar nós vemos que os cristãos guardavam o sábado. Aliás, essa passagem do sábado para o domingo, assim como outros rituais judaicos, como substituir, por exemplo, o batismo, ele vai surgir como uma substituição da circuncisão. Então, antes, para ser judeu, tem que ser circuncidado. Tá, e agora para ser cristão? Batizado. Então, olha essa ruptura. Antes, para ser judeu, como judeu, tenho que guardar o sábado. Para ser cristão, agora aponte o dia que o Cristo aparece glorioso na sua ressurreição. Entende? Uhum. Então, nós vamos ver que alguns elementos, eu não estou dizendo aqui, pastor, se eu quiser guardar o sábado, problema nenhum, cai no que Romanos 14 diz. Um faz diferença de dia e dia, outro acha iguais todos os dias, cada um tem uma ideia própria em sua mente. Nós não condenamos que uma pessoa, dizemos, olha, se você guardar o sábado, você é um herege. Não é isso. Mas também tem algumas questões. Ele pode guardar o sábado, mas ele não pode dizer o fato de que outro que não guarda é infiel. Os adventistas têm um conceito, Everson, muito errado de nós, porque eles acreditam que a gente guarda o domingo, assim como eles guardam o sábado. Uhum. Eu nunca conheci, eu estou com 53 anos, eu nunca conheci, meu irmão, um irmão dentro da Igreja Batista que guardasse o domingo, ao longo de toda a minha vida. Eu nunca conheci um irmão, quer fosse da Avivamento, quer fosse da Presbiteriana, quer fosse da Assembleia de Deus, quer fosse de qualquer outra comunidade, que guardasse o domingo. Eu não conheci um. Se você precisar trabalhar no domingo, você trabalha. Nenhuma igreja impõe uma guarda severa para o domingo. Simplesmente, o domingo, para nós, é um símbolo da ressurreição de Cristo, no sentido de que, geralmente, no domingo, as igrejas, por causa do feriado que nós temos, geralmente nesse dia, né? Geralmente, hoje as pessoas trabalham qualquer dia da semana, mas antes do domingo era um dia mais, onde as pessoas, na maioria, não trabalhavam, e nós olhamos isso tudo como um dia especial para culto. Só isso. Nós não sacralizamos domingo. Se você precisar trabalhar, se eu precisar trabalhar, vamos trabalhar. Agora, o adventista diz que sacraliza o sábado, mas quando vai trabalhar numa empresa, que a empresa trabalha no sábado, ele não quer o trabalho. Mas se folgar no sábado e no domingo, ele fica com os dois. Ele aceita os dois. Entende?
Ele não tem nenhum constrangimento de não trabalhar no domingo e dizer assim, não, eu estou me aproximando da Babilônia, como eles chamam as outras igrejas, porque é a Babilônia que vê o domingo como um dia especial. Não, ele não tem esse constrangimento, ele fica com o sábado e fica com o domingo. Outra coisa, você nunca conheceu um adventista que guardasse o sábado como a Bíblia manda. Para você guardar o sábado, primeiro, você não podia fazer seu empregado trabalhar. Nem você trabalhava, nem seu empregado. Ou seja, vamos trazer isso para a modernidade, que não existe escravo. Mas nós estamos aqui conversando, Everson, isso aqui não poderia ocorrer num sábado. Por quê? Nós estamos aqui porque tem um serviço de internet, tem um serviço de energia tem um elétrica. Conjunto de serviços que mantém o que nós estamos fazendo aqui, sem o qual nós não estaríamos aqui nessa tarde conversando, entende? Eu estou entendendo. E os adventistas, eles vão para a igreja, abastecem o carro, quando não abastece, vão de ônibus, paga a passagem. Você está entendendo? Sim. Não tem aquela questão de, eu vou andar uma determinada quantidade de quilômetros no sábado, eu não posso passar disso. Não. Então, fazem um conjunto de atividades que são consideradas trabalho. Você usa água, né? Se não tiver uma caixa d'água, você pode ligar a torneira, mas se você tiver uma caixa d'água, você vai usar a água de um sistema que está pagando. Você está pagando o serviço de água, luz, telefone, internet, 7 dias por semana. Como é que você está guardando o sábado? Então, essa guarda do sábado gourmet que os adventistas têm, né? Uma guarda do sábado gourmet, essa guarda do sábado não existe na Bíblia. A guarda do sábado era altamente restrita. E eu já vi uma vez um adventista disse para mim o seguinte, pastor, mas o senhor há de concordar que pelo menos nós fazemos um esforço. Eu disse, olha, na lei de Moisés não tinha a questão do mero desejo de fazer ou do mero esforço. Ou fazia ou não fazia, como a lei ordenava. Entende? Então, como eu te falei, eu não conheço nenhum adventista que guarde o sábado como a Bíblia manda e não conheço nenhum cristão que guarde o domingo. Nunca vi. Estou entendendo. Pastor, a Ellen White, ela teve uma visão com um livro aberto, com a Bíblia aberta e com o 4º mandamento, né, da guarda do sábado em destaque para que, arremetendo que a igreja precisava voltar a essa prática. Isso aconteceu? Pelo menos esse é o relato de Ellen White, né? Ellen White faz questão de dar esse relato, dizendo que viu, né, a tábua dos 10 mandamentos e na tábua dos 10 nas tábuas dos 10 mandamentos estavam ali 4º mandamento sendo marcado, né, por Deus como algo especial. A grande questão é que o movimento adventista do sétimo dia, a igreja, ela vai surgir em 1863, a partir de 1863, e essa questão da guarda do sábado vai ser uma questão que vai ser discutida e vai ser aceita gradativamente, tá certo? Como também, meu irmão, você tem ideia, imagina, os adventistas dizem que são a igreja remanescente, ou seja, a única igreja fiel aos ensinos das Escrituras, aquilo que Deus designou para o cristianismo, principalmente no período do fim. É dessa forma. A igreja foi fundada a igreja adventista começa em 1863. Se você chegar para o adventista e perguntar, vem cá, salvação por fé em Cristo é suficiente? Ele vai dizer é. Agora imagina, aqui eu tenho o livro de George Knight. George Knight é o maior historiador adventista do mundo, especialista na igreja adventista, e ele é adventista, tá certo? Uhum. Ele trata aqui da mensagem de 1888, Justificação pela Fé em Cristo, Natureza Humana de Jesus, Perfeccionismo, Posição da Irmã White, em 1888. É um livro de história do adventismo. Olha o que ele vai afirmar, tem uma afirmação dele aqui, na página 91, olha o que ele vai dizer, página 91, vamos lá. Olha o que ele vai mencionar sobre a salvação por fé. É uma pergunta. É correto afirmar que todos os adventistas do sétimo dia não criam na justificação pela fé antes da Assembleia da Associação Geral de 1888?
Lembrar que a igreja adventista, que é a igreja restaurada de Deus na terra, a igreja dos últimos dias, a igreja remanescente de Deus, ok? De acordo com a profecia de Apocalipse. Lembrar que ela é essa igreja, fundada em 1863. Mas quando é que ela vai admitir a salvação por fé somente? Ele faz essa pergunta. E a resposta é sim, isso é verdade. Ou seja, antes de 1888, mais de quase 25 anos aí, antes a igreja já tinha sido fundada e não pregava a salvação por fé somente. Agora imagina, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Jesus, que é refundada, isso já é um problema. Todo movimento, Everson, que diga ser a igreja única de Jesus, já é sectário em si, por algumas razões. Esse exclusivismo denominacional é um ponto, né, é interessante, mas lembrar que Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja dele. Então, se eu tenho uma igreja que está surgindo em 1863, que diz ser a única igreja verdadeira, obviamente, eu estou negando o que Jesus disse, porque eu não posso restaurar o cristianismo, porque o cristianismo nunca deixou de existir. Entende? Eu posso restaurar o cristianismo dentro de uma igreja onde eu estou, como os protestantes tentaram, como fizeram, como buscaram. Eu posso fazer isso. Mas eu não posso dizer que a igreja de Jesus sumiu da terra, que não havia igreja de Cristo, e que agora eu estou fundando a igreja. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer. E se eu estou fundando uma igreja que Cristo disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja verdadeira, então ou Jesus está equivocado ou eu estou equivocado. E eu acho que sempre é o outro que está equivocado e nunca Jesus. Você entende? Estou entendendo. Então esse é um grande problema das seitas cristãs que tentam restaurar o cristianismo dizendo que é a única igreja legítima. Pastor, e essa interpretação que eles fazem, né, do Antigo Testamento, como é que funciona outras recomendações e regras, a lei, por exemplo, da circuncisão e outros fatores? Alguns eles entendem como tendo uma alteração, e no caso do sábado especificamente se mantém. A dieta, né, que eles utilizam hoje de não comer carne de porco, certas carnes, né, eles não comem, certos alimentos. Por que algumas interpretações do Antigo Testamento são mantidas na visão deles e outras não são mantidas? Por exemplo, a circuncisão, porque eu não sei de nenhum adventista que circuncidou seu filho. Normalmente é o batismo, a forma de adesão no adventismo. Tá, e o batismo também, como a gente faz, né, na maioria das igrejas, porque eles tiveram muita influência dos batistas americanos, né? Uhum. Então eles praticam o credo do batismo, é o batismo por confissão de fé, tá certo? Certo. Então, o que acontece? O adventismo é uma mescla, Everson, de Antigo Testamento com o Novo Testamento, e uma mescla de dois movimentos, de dois períodos da revelação de Deus, né? Eu não gosto nem de falar de dispensação para não confundir o pessoal com ideia de 7 dispensações, mas dois momentos da igreja do povo de Deus, né? Não da igreja de Deus, mas do povo de Deus, quer ser no Antigo depois do Novo, dois momentos onde são estabelecidas regulamentos, onde estão estabelecidas leis. Eu não posso pegar os regulamentos que estão no Antigo Testamento e trazê-los para cá mutilados, porque a lei de Moisés era um todo. Essa coisa de dizer que o decálogo, né, Êxodo 20, ali nós temos a lei moral de Deus. Não, moral você tem em vários outros lugares do Antigo Testamento. Você tem lei moral no livro de Levítico, você tem lei moral no livro de Números, em Deuteronômio, né? Tem mandamentos relacionados ao próximo, ao acolhimento do próximo, a questões relacionadas à moralidade.
em toda a lei de Moisés, não é só no decálogo, não. Ô, pastor, desculpa interromper, mas a diferença que eles fazem de moral e cerimonial seria o decálogo como moral e o restante cerimonial, é isso? Não, eles dizem que... não, exatamente. O decálogo é a única parte moral da lei. Chamam de lei moral, e o restante lei cerimonial. Tá. Entendeu? Você tem lei moral, lei cerimonial, lei dietética, né? A lei de alimentação não é moral nem cerimonial, ela é dietética. Tá. Ninguém fazia um ritual para comer isso ou aquilo outro, fazia um ritual para um sacrifício. Então, eu tenho lei moral, tenho lei cerimonial, tenho lei de dietética, tenho leis civis. Leis civis. O divórcio, por exemplo, é uma questão civil, tá? Leis de guerra, leis de higiene. Então, essa coisa de dividir os mandamentos em moral e cerimonial, eles não encaixam se você pegar todos os mandamentos do Antigo Testamento e olhar a categorização deles. Eles nem sempre são moral ou cerimonial, não existe isso. Agora, o Novo Testamento é uma nova aliança, sancionada com o sangue de Cristo. Essa nova aliança possui elementos da antiga aliança, mas não é a antiga aliança. Só elementos. Entende? Possui só elementos. Por exemplo, nós não temos... Você não vai achar um versículo no Novo Testamento que mande guardar o sábado. Você não encontra. Por que que Paulo, por que que Pedro, por que que Judas, porque não qualquer... Eu não falo nem nos evangelistas, porque segundo Gálatas 4:4, nós temos que lembrar o que diz em Gálatas 4:4. Deixa eu só pegar esse texto aqui para nós lermos. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, quando veio, o Everson, ele não cancelou a lei de Moisés. Jesus nasceu, viveu e morreu na lei. Agora, quando Jesus morre, encerra-se a lei de Moisés. Ok? Não é quando Jesus nasce. Tem muita gente que confunde isso. Ah, Jesus nasceu. Ah, e por que Jesus guardou o sábado? Olha, ele guardou o sábado porque ele estava debaixo da lei de Moisés, de acordo com Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei. Jesus não estava fora da lei. Ele veio cumprir a lei de forma plena, arrancando dos homens aqueles tradicionalismos toscos, não é? Que estavam à frente do mandamento de Deus, sendo que eram apenas regras humanas. Então nós temos que entender assim, quando é que a lei de Moisés finda? Na cruz de Cristo. Pronto, na morte de Jesus. Mas na morte de Jesus nós temos textos bíblicos que vão explicar agora como os judeus tinham o Ataná, né, que a gente chama de Antigo Testamento, o Ataná, para explicar o que eles deviam fazer? Não. A igreja, ela tem só a tradição apostólica, que é o quê? O que os apóstolos de Jesus ensinavam. E depois, esta tradição apostólica, que era do que ele falava, vai se tornar o quê? Um texto escrito. Um texto escrito, né? E aí nós temos o quê? Nós temos, a partir disso, uma visão bem interessante de como foi essa dinâmica. Nós temos o Novo Testamento agora, depois que os apóstolos escrevem, muitos outros, né? Paulo, né, quando ele se despede, lá no capítulo 20 de Atos, ele de um grupo, ele diz assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Só que você não acha esse texto de Atos 20:35, Everson, em evangelho algum. Não está em Mateus, não está em Marcos, não está em Lucas e nem em João. Mas Paulo está citando aqui um ágrafo. O que é um ágrafo? Algo que Jesus, um dito de Jesus, que não foi escrito pelos evangelistas, mas que certamente Paulo deve ter aprendido com um dos apóstolos. Entende? Estou entendendo. Agora, uma vez que o Novo Testamento é estabelecido, agora essa é a lei para os cristãos, não a Antiga Aliança, porque a Antiga Aliança se desfaz na cruz. Perfeito.
Pastor Paulo, nós vemos... Com licença, meu irmão. Diga. Com licença mais uma vez. Só para ilustrar isso para o pessoal que está nos assistindo. Nós temos a nossa Constituição de 88, que é a Constituição vigente hoje no país, 1988, ok? Ok. Amanhã, quando nós tivermos uma outra Constituição, Everson, ela não precisa mudar tudo da Constituição de 88. Qualquer coisa que ela fizer, que ela tiver no seu conteúdo diferente da Constituição de 88, a fará uma nova Constituição, mesmo que ela tenha elementos da antiga. Então, devemos olhar sempre essa relação de Antigo e Novo Testamento a partir disso. Eu tenho essa aliança aqui, que é o Novo Testamento, que é a aliança pela qual eu devo viver. E o Antigo Testamento possui elementos que estão aqui, porque eu não preciso zerar uma lei anterior, uma Constituição anterior para ter uma nova. Perfeito, sensacional. Pastor, os conflitos que Jesus teve com os mestres da lei, principalmente os fariseus, e principalmente nesse assunto do sábado, então Jesus estava sim guardando o sábado, mas ele estava ali combatendo a hipocrisia dos fariseus, o fato deles incrementarem algo a mais a lei de Deus. Quando Jesus cura o cego de nascença, que ele cospe no chão, isso aí foi uma ofensa, que não podia cuspir no chão, que não podia fazer massa, que no sábado a massa era uma obra humana, né? Quando ele cura o paralítico lá no tanque de Betesda, e ele pega a cama, e aí um fariseu, por que você está carregando essa cama? Então, Jesus não estava quebrando o sábado nessas passagens. O que ele estava quebrando era uma tradição religiosa dos mestres da lei, era isso que estava acontecendo? Exatamente. Ele estava dando ao sábado, por isso que ele disse que não veio para abolir o sábado, e sim para cumpri-lo. Ou seja, Jesus não veio para dizer assim, pessoal, ninguém guarda mal o sábado. Não. Lembrar disso, Gálatas 4:4. Ele nasce, vive e morre debaixo da lei. Agora, o que Jesus veio fazer? Restaurar o sentido real, Everson, o sentido real do que era o sábado, que estava cheio de camadas de tradições humanas, entende? A gente não gosta de criar doutrina nas nossas igrejas, além do que a Bíblia fala. Sim. Não é isso? Baseado nas nossas tradições, costumes, A igreja vai implantando, olha, não, isso aqui é bom, devia te incluir isso aqui e tal. Quando você olha, tem uma camada de tradições sobre algo dentro da igreja, vivida pela igreja, que você não encontra na Bíblia. Jesus veio combater isso. Olha o que diz lá em Mateus 12, a partir do verso 1. Foi aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por que o sacerdote violava o sábado e ficava sem culpa? Porque ninguém era para trabalhar, mas o sacerdote trabalhava no sábado. Jesus está combatendo aqui a questão, não tinha na lei de Moisés dizendo que eu não podia comer espiga. Aliás, no sábado não podia colher. Aliás, se eu tivesse com fome, eu poderia entrar lá, pegar a espiga, comer, e a espiga aqui não é milho, tá? É trigo. Ele poderia chegar lá, não existe milho na Bíblia. Ele vai lá e pega e vai se alimentar, porque é mais importante eu manter a vida humana do que eu manter ali uma plantação de milho. O que eu poderia fazer? Entrar e comer, me alimentar e ir embora. Eu não poderia comer, pegar um saco ou uma sacola, encher e vender. Isso eu não poderia. Era apenas para a minha alimentação. Jesus, então, aqui está combatendo uma tradição judaica que nada tem a ver com a lei de Moisés, mas com as camadas de tradição que os homens puseram sobre o texto da lei, entende? Uhum. É isso que Jesus está combatendo, não aquilo que os adventistas falam. Perfeito. Pastor, tem uma canção que comumente é cantada no meio cristão, né? Eu sou péssimo para cantar, desafinadíssimo, até na palma eu perco o ritmo. Tamo junto nisso, tamo junto? Eu já percebi. Se eu cantar, cego enxerga, mudo fala e aleijado anda. Ele enxerga para procurar a porta
ele anda porque ele vai ter que sair correndo, entendeu? E o mudo vai falar porque vai me xingar. Então, eu já parei com isso aí. Eu vou acrescentar então essa nas minhas piadas aí, porque eu sempre falo que eu sou muito ruim para cantar, mas mesmo sendo péssimo para cantar, eu tenho um gosto musical, eu lembro de canções, principalmente em ensinos, durante a pregação, eu lembro de bastante coisa. Nós tivemos uma série de mensagens em uma oportunidade, já deve fazer uns 10 anos, a respeito dos 10 mandamentos. Foram 10 domingos que o pastor Joel, o pastor titular aqui da nossa igreja, trouxe. E aí, quando chegou no sábado, foi bem marcante, porque para nós cristãos o sábado é uma pessoa. O nosso descanso está em Jesus. E aí, a canção que ele cantou, a letra dizia como Deus falando, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Então eu queria, pastor, que o senhor reforçasse isso para os cristãos. O sábado, o descanso, o Shabat é Jesus Cristo, é isso? Exatamente. Ele é o nosso descanso, né? É nele que nós descansamos, né? Cristo é o nosso descanso. Quando nós pensamos dessa forma, tem algumas questões que a gente não pode esquecer, né? O pessoal tem que ler assim jurei, lá em Hebreus 3:11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Depois 3:18, contra quem jurou que não entraria no descanso, senão contra os que foram desobedientes. E aí ele diz, no capítulo 4, né? Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, o livro de Hebreus, ele deixa bem claro que esse descanso é a fé, né? Que esse descanso é estar em Deus, esse descanso é estar em Deus descanso é estar em Deus a partir de Cristo. Então, e mais uma vez, eu digo aqui, se alguém quer guardar o sábado, porque acha a guarda do sábado uma coisa interessante e tal, que faça. Eu nunca conheci ninguém que guardasse, todo mundo viola. Todo mundo viola. E lembrar que a lei de Moisés tem também isso, né? Quem viola o sábado tinha que ser morto. Ok? Eu nunca vi ninguém na igreja adventista sendo morto porque violou o sábado. Então, que tipo de guarda é essa que eu digo? Que guarda um dia, mas eu não cumpro a parte das exigências punitivas quando eu desobedeço. Entende? Então, sim, na verdade, essa guarda de sábado é uma guarda à la carte, né? O cara vai lá, escolhe o sábado, o jeito que ele quer guardar o sábado, monta o pratinho dele, mas não está de acordo com aquilo que a própria lei de Moisés, que ele fala que defende, não está de acordo com aquilo. Vocês violam o sábado porque vocês não guardam. Legal. E o adventista também viola o sábado porque ele não guarda o sábado como a Bíblia manda. Uhum. Só que a maioria de nós, ou se não todos nós, não acreditamos no sábado como um dia necessário de fidelidade a Deus, ou uma marca da busca a Deus. O adventista vê assim. Uhum. Ou seja, se você for pensar, Everson, quem é o maior transgressor? É aquele que não olha o sábado como uma lei verdadeira, uma coisa necessária, e por isso não guarda, ou aquele que diz que ele é necessário e importante, critica quem não guarda, mas não guarda como Deus manda na Bíblia. Entende? É bem parecido com o farisaísmo, né, nos dias de Jesus. Sem dúvida nenhuma, meu irmão. Eu não conheço nenhum adventista. Primeiro, vai guardar de um pôr do sol a outro, né? De um pôr do sol a outro. Como é que faz? Não, às 18 horas. Que 18 horas? Ano passado eu estava lá nos Estados Unidos, passei 18 dias nos Estados Unidos, e no mês de agosto, né? E chegava às 20 horas, e estava o sol ainda brilhando, aparecendo mesmo. Não tinha eu tô lá olhando, até gravei uma mensagem onde eu estava, na West Virginia, numa sexta-feira, né? Eu digo, e aí, como é que a gente guarda o sábado aqui? De um pôr do sol ao outro. Como? Essa ordenança de Moisés, a gente tem que lembrar que estava dentro de uma geografia específica.
que dava para guardar de um pôr do sol a outro, batendo naquela hora. Hoje não, meu filho, dependendo, tem regiões do Alasca que passam 6 meses sem ter nascer e pôr do sol. Você não vê o sol nem nascendo nem se pondo. Na Europa tem um fenômeno do sol do meio-dia. Desculpe, sol da meia-noite, né? Até meia-noite você está lá na praia e o sol está lá, meu irmão. Como é que eu posso guardar o sábado de um pôr do sol ao outro, se tem lugares em que o sol não se põe durante meses? Impossível. Então, é assim, se é um movimento local que estava naquela região do Oriente Médio, tudo bem, dá para você geograficamente fazer esse cálculo. Mas o cristianismo não é uma religião de missão, uma religião global. Se é uma religião global, esse mandamento tinha que ser adequado a todos os lugares do globo onde houvesse povo de Deus. E não dá. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Pastor, uma vez a gente fez uma viagem e nós estávamos no Rio Grande do Norte. E aí, eu acho que não era 5 horas da manhã e amanheceu. Aí eu falei pra minha esposa Amanda, falei, o que tá acontecendo? Achando completamente esquisito, porque aqui, pelo menos aqui na minha região interior de São Paulo, não é comum isso acontecer, 5 horas da manhã. E aí eram 5 horas da manhã e já tava amanhecendo já lá no Rio Grande do Norte. Bom, pastor... Lá em João Pessoa é a cidade mais oriental das Américas. Então, ela amanhece primeiro. Uhum. Amanhã é onde o sol nasce primeiro, em João Pessoa. Olha que coisa interessante. Dá uma olhada depois no mapa e vê onde fica João Pessoa. Né? Na Paraíba, a pontinha que ele está ali do Nordeste. Ah, que legal. O sol nasce primeiro lá. Uhum. Então, como você falou, 5 horas da manhã, ou até antes, o sol já está forte. Já está amanhecendo. Pastor, mantendo o tema do adventismo, mas esquecendo um pouquinho o sábado, eu queria falar exclusivamente da Ellen White, porque na ficha de batismo existem perguntas ali para o adventista, para as pessoas, para os candidatos ao batismo, em relação a essa profetisa, e a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: as profecias de Ellen White, a profetisa Ellen White, é uma profetisa confiável? Eu devo acreditar naquilo que ela profetizou, que ela escreveu? Quando nós temos as discussões sobre Ellen White, né? Quando nós temos todas as discussões que nós vemos sobre Ellen White, nós temos algumas questões bem curiosas, né? A gente tem uma Ellen White que ela tem visões, né? Ela tem visões. Os adventistas, no Questões sobre Doutrina, que é um livro que eles escreveram para aproximar dos evangélicos, ele diz: cremos na autoridade, credibilidade e veracidade das Escrituras, a mesma união com o humano que se manifesta em Cristo, existe na Bíblia, suas verdades reveladas são inspiradas por Deus. Então, os adventistas acreditam, dizem: olha, nós cremos nas Escrituras, cremos que tudo isso é inspirado por Deus, cremos que há uma inspiração divina nessas verdades. A Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou a publicar esta Bíblia aqui nos Estados Unidos, a Clearwood Bible, a Bíblia em palavra clara, com as ideias de Ellen White nos textos. É uma paráfrase com todas as ideias de Ellen White. Eu fiz um trabalho nisso aí, coloquei. Então, Ellen tem um livro, eu vou até pegar esse livro aqui para mostrar. Tá bem, pastor. Esse livro. Pode ficar à vontade, eu vou aproveitar. Eu quero só mostrar aqui. O senhor pode pegar e eu vou até aproveitar, porque eu estou com o livro aqui, Os 7 Mitos do Adventismo, e aí eu vou fazer a citação só aqui dos capítulos, para que a nossa audiência tome gosto por essa questão e que possa então adquirir esse livro para o estudo. Então nós temos aqui o mito da igreja remanescente, que o senhor citou, o mito do espírito de profecia, né, no caso da Ellen White, que é o tema que a gente está abordando nesse momento. O mito do juízo investigativo, que se tudo correr bem nós vamos falar em breve. O mito da perpetuidade da lei, que nós estávamos falando a respeito do sábado. O mito do outro Jesus. O mito da imortalidade condicional e o mito do aniquilacionismo. Olha só, até o trava-língua aqui. Esse livro, para quem não sabe, foi feita uma dedicatória
pelo reverendo Augustus Nicodemos Lopes, aqui na contracapa. O que o reverendo diz? O livro é o resultado de um laborioso trabalho de pesquisa realizado pelo pastor Paulo Sérgio Rodrigues Batista e surge depois de um prolongado período de silêncio da parte dos evangélicos, onde não se fez no Brasil qualquer estudo mais sério e relevante sobre o adventismo, suas principais doutrinas e práticas. Na tradição histórica dos apologetas cristãos, pastor Paulo Sérgio esclarece a igreja acerca das ideias adventistas, chamando-nos para ficarmos firmes na fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Os 7 mitos do adventismo. O que o senhor queria mostrar para a gente aí, pastor? Eu quero mostrar esse livro, que é um livro muito interessante, do Sidney Cleveland, tá? Esse livro está escrito, esse livro foi traduzido há pouco tempo, do Sidney Cleveland, ok? Que é o Whitewashed, Descobrindo os Mitos de Ellen White, né? Do Sidney Cleveland. O que é que ele faz? Ele pega Whitewashed, porque ele vai pegando mostrando que os escritos de Ellen White vão sendo adaptados e apagados e readaptados para passar ideias para os adventistas nos seus escritos, reedição, né? Tem o Dick Anderson também, whiteout, né? Whiteout é uma expressão em inglês é como se você passasse um branquinho para cobrir algo, né? Então ele mostrando o quanto houve de mudança dos ensinos de Ellen White. Aqui na página 46 do livro, do Whitewashed, página 46, eu não sei a página dele em português, que eu não tenho. Diz assim: o sangue de Cristo, enquanto era para libertar os pecadores arrependidos da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Então, o sangue de Cristo não cancelava pecado. Está lá no Patriarcas e Profetas, página 357, escrito em 1890. Ele vai fazer essa citação aqui, ok? Então, não era para cancelar os pecados. Ela deixa bem claro: it was not to cancel the sin. Isso era para se manter como como eu poderia traduzir isso aqui, como uma declaração, né? Como algo declarado por Deus no santuário até a expiação final. Isso é o que ela diz. Lembrar, o sangue de Cristo, ok? O sangue de Cristo não era para cancelar o pecado. No The Great Controversy, que é outro livro dela, né? De 1888, que é o Grande Conflito, tá? Grande Conflito, a obra mais conhecida de Ellen White, diz assim: naquele tempo declarado, naquele tempo definido, aquele tempo estabelecido para o julgamento, o fechamento das 2.300 tais em 1844 começaram com um trabalho de investigação e apagamento ou retirada dos pecados. Então, um momento ela diz que não foi para cancelar, não foi para eliminar; outro momento ela diz que simplesmente foi para eliminar totalmente. E ele vai mostrando páginas e páginas de referência, tá? Jesus entrou no santuário, né? No Santo dos Santos, no local do Santo dos Santos do céu, antes de 22 de outubro de 1844. Ele vai dizer que sim, a porta estava aberta até o mediador de Jesus foi finalmente ao lugar, to the holy place of the, no lugar santo do santuário em 1844. Então depois, aliás, ela vai negar que Jesus entrou no lugar santo dos santos, entrou só no lugar santo. Aí nós temos depois o texto de Hebreus 8, 1 a 2, quando vai ser mencionado, né? Nós temos um sumo sacerdote que entrou, não é, diante do trono da majestade nos céus e que serve no santuário, ao verdadeiro tabernáculo estabelecido pelo Senhor e não pelo homem. Então nós temos a ideia de que Jesus entra no Santo dos Santos e os adventistas vão dizer, Ellen White vai dizer que não entrou, que Jesus não entrou no Santíssimo. Então, as afirmações de Ellen Gold White sobre a volta de Jesus, os adventistas acreditavam que Jesus voltaria, se teve uma perspectiva, uma expectativa muito grande acerca da volta de Jesus entre os adventistas. Ninguém
duvidava que Jesus voltaria logo. Ellen White chegou a dizer que Jesus voltaria naquela geração. Muitos dos que estão aqui verão, na época dela, verão a vinda do Cristo e tudo. Ela morreu, se não me engano, na década de 20. Ela morreu na década de 20, já do século 20, né? Uhum. Então, Ellen White teve muitas profecias, muitas afirmações de Ellen White que, com o tempo, caíram no fracasso total. Mas pesquisem o livro do Sidney Cleveland, tá? Pesquisa esse autor aqui, procura esse livro, que vocês vão ter muita informação interessante. E do Dirk Anderson. Uhum. Esse livro tem em português também. Ela foi acusada de plágio já nos dias dela, ou isso veio depois da sua morte? Já nos dias dela já se falava disso, né? Já se mencionava algumas questões dos escritos de Ellen White, algo que a Igreja Adventista sempre procurou negar. Ela dizia que aquilo que ela sabia vinha do alto, né? Que Deus me deu a direção que vinha do alto. Só que todo mundo pensou que o alto era o céu. Na verdade, era o alto das prateleiras da biblioteca dela, onde ela pegava os livros e copiava. Ellen White, então, copiou muitos livros, plagiou muito material. No meu livro, que você mostrou, nos 7 mitos do Adventismo, eu mostro partes do relatório Veltman. E o que foi o relatório Veltman? Foi o relatório da década de 80, né, que resolveu a discussão sobre plágio. Hoje, qualquer adventista, Everson, que falar que não, Ellen White não plagiou, ele não sabe qual é a posição da própria igreja dele sobre isso. Ellen White plagiou. Na década de 80, o relatório do Dr. Fred Veltman, adventista, contratado pela Igreja Adventista para fazer uma pesquisa nos escritos de Ellen White, chegou a declarar que Ellen White fez mais uso de citações, né, de textos de outros autores do que eles esperavam. Ele chega a dizer que o desejado, eu acho que é o desejado de todas as nações, que é um clássico da cristologia adventista, ele chega a dizer que o desejado de todas as nações tem praticamente 33% de plágio. Entende? Então, Ellen White, ela usou, aí os adventistas tentam dizer assim, mas o Antigo Novo Testamento fala do Novo, cita o Novo Testamento cita o Velho. Mas Pedro às vezes cita Paulo. Mas peraí, pessoal, estou pegando um texto inspirado e colocando outro inspirado para comprovar que teve plágio? Outra coisa, outra questão, ele está citando parte, Ellen White não. Olha se isso aqui pode. O Dia da Sua Vinda. Esse livro foi escrito da Unapress, tá? Uhum. Da editora da Universidade Adventista, Movimentos Apocalípticos e a Expectativa da Volta de Cristo. Olha o que ele declara na página 130. Igualmente, se Deus enviar um profeta hoje ou no futuro, ele deve concordar com os que vieram antes, isto é, com os profetas do Antigo Testamento, com os do Novo e com Ellen White. Se a sua mensagem for de oposição ao que eles ensinarem, então sabemos que não provém de Deus. Quer dizer, o Antigo e o Novo Testamento não é mais suficiente. É Antigo, Novo e Ellen White. Se a pessoa não escrever de acordo com o Antigo e do Novo, você diz assim, puxa, escreveu de acordo com o Antigo e do Novo. É suficiente? Não. Tem que ser de acordo com o Antigo, com o Novo e de acordo com Ellen White. Se o que ele falar vai na contramão do que Ellen White disse, mesmo que vá na mão do que a Bíblia diz, não aceite que é um profeta falso. Entende? Esse nível de pensamento que permeia o adventismo, tá? De forma que você não vê, por exemplo, os luteranos, a igreja luterana não vê Calvino como inspirado. Desculpe, não vê Lutero como inspirado. Os calvinistas não veem Calvino como inspirado. Mas os adventistas entendem que Ellen White, nos seus escritos, tá, ensinou a mais pura verdade de Deus, assim como a Bíblia. Só que o que aconteceu, Everson, na década de 80? Até a década de 80, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha a mesma posição dos evangélicos com relação à infalibilidade da Bíblia. A Bíblia não contém erros. Esse era um posicionamento da Igreja Adventista.
Desculpe, era da Igreja Adventista. Ela concordava com as demais igrejas evangélicas. Depois do relatório Veltman, que o Fred Veltman disse que Ellen White fez usos, né, seletivos de textos mais do que nós poderíamos imaginar. E aí o que ela faz? Eles declaram que a Bíblia também contém erros. Qual o posicionamento da Igreja Adventista hoje? Que a Bíblia contém erros, que os escritores bíblicos erraram em anunciar alguma coisa. E usam os mesmos argumentos que o pessoal que combate a Bíblia como palavra de Deus usa. Eles não têm esse pudor. Usam os mesmos argumentos. Entende? Usam os mesmos argumentos. A estratégia é, já que Ellen White, comprovadamente, nós vemos erros nos seus escritos, então a Bíblia está no mesmo nível. Então é rebaixando a Bíblia no mesmo nível, é isso? Exato. E por quê? Porque Ellen White tem o mesmo grau de inspiração da... Deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu pegar esse documento para ninguém dizer que é conversa fiada. Só um minuto. Tudo bem. Enquanto o pastor Paulo Sérgio pega o documento, que vocês perceberam que ele gosta de deixar tudo muito bem documentado para não ser só alguém falando, né? Ele gosta de mostrar os documentos. Eu quero mostrar aqui esse livro, Manual de Respostas Bíblicas. Esse aqui é também do pastor Paulo Sérgio. É um livro sensacional. Eu gostei, na verdade eu comprei, tem até a dedicatória dele aqui, ó que legal. Ele esteve aqui na nossa igreja e quando eu adquiri, foi por um tema bem específico e eu nem imaginava, mas o meu filho mais velho, João, o José também, os dois amam dinossauros. E aí, quando eu peguei esse livro e eu abri para ver quais eram os temas abordados, eu vi aqui dinossauro. Eu falei, não, vou precisar comprar esse livro. E aí agora mal sabia eu que na minha casa deve ter mais de 200 dinossauros por causa do João e do José. Então eu recomendo esse livro também, é simplesmente sensacional. Tá estudando a Bíblia, quer ser um bom pregador, quer responder perguntas. É muito comum as pessoas fazerem perguntas para nós cristãos. Esse livro vai ser uma boa fonte de pesquisa para você. O que o senhor encontrou aí, pastor? É a revista de a lição da Escola Sabatina de fevereiro de 2009, tá certo? Fevereiro de 2009. Olha o que diz na página 58. Não cremos que as Escrituras só podem ser entendidas por meio dos escritos de Ellen White. Até aí tudo bem. Perfeito. Porque as Escrituras podem ser, outras pessoas também podem chegar a entendimentos corretos. Mas olha o ponto de outra das negações aqui que começa. Não cremos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente do das Escrituras. Mesmo nível. Ellen White. Não cremos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente do das Escrituras. Já pensou? Já pensou alguém dizer que o fundador da sua igreja, ou alguém que foi aceito na sua igreja como uma grande liderança, que o fato do que aquilo que ele escreve ter o mesmo grau de inspiração da Bíblia, meu irmão? Ou seja, o Adventismo tem um cânon aberto, o cristianismo ficou tinha o judaísmo, depois com o judaísmo vem a Nova Aliança, tem os 27 livros do Novo Testamento, mas isso não são suficientes, porque depois Deus vai mandar Ellen White no século XIX para continuar escrevendo mensagens inspiradas para o último período da igreja. Inspiração essa no mesmo grau da Bíblia. Meu irmão, e aí fica a minha pergunta aqui, o Everson, como nós podemos considerar um grupo que acredita que os escritos de sua profetisa têm a mesma qualidade da Bíblia? O mesmo grau de inspiração. O mesmo grau de inspiração. Você entende por que o relatório Veltman criou um problema? Porque negavam que ela plagiava, comprovaram que sim. Depois de comprovaram que tinham erros. Né? Ela errou muito nas suas... E outra coisa, muita coisa que ela escreveu era totalmente revisado pelas suas revisoras antes de ser publicado. Isso é comprovado na história, isso tem documentos sobre isso.
O que acontece? Aliás, deixa eu pegar mais um livro aqui, que eu quero mostrar aqui mais uma coisa. Vamos lá. Eu tenho mais algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Esse livro aqui, dos 7 mitos do Adventismo, foi usado por uma pessoa que eu conheço. Eu não vou fazer a citação do nome, porque eu até não estava lembrando, mas eu não fiz a confirmação. Mas ele usou o livro e ele evangelizou uma pessoa que fazia parte do movimento, né? E hoje é um cristão fervoroso que crê na palavra de Deus. Deixa eu mostrar isso. Esse aqui é o The White Lie, A Mentira White, ou A Mentira Branca, do Walter Rea. Isso é um livro que foi publicado já no final da década de... Desculpa, eu ia falar no final da década de 70. No começo da década de 80, esse livro dele foi publicado, que era a mesma época que o relatório Veltman estava sendo publicado, o relatório para analisar o grau de dependência literária. Eles não chegam a chamar de plágio, eles usam o eufemismo durante todo o texto do relatório Veltman. Eles chamam de dependência literária, tá certo? Uhum. E aí esse livro foi a partir desse material, desse pastor que era adventista, e foi ele que pesquisou sozinho e descobriu o grau de dependência ou de plágio da Ellen White. E aí a Igreja Adventista nunca se importou muito com o que ele perguntava, e ele publicou esse livro em 82, tá certo? Depois da publicação desse livro, foi que a Igreja Adventista mandou fazer o relatório Veltman para analisar essa questão. Esse livro ali tem em português, aqui, ó. Então, quem quiser conhecer o The White Lie, A Mentira Branca, né, do Walter Rea, eu nunca fiz, Everson, uma análise, porque eu não tive tempo para isso, para pegar este conteúdo do inglês e do português e fazer uma análise se a quantidade de material é o mesmo. Tá. Eu tenho a impressão que esse daqui é um texto mais resumido, pelo Entendi. que eu já li em algumas partes, certo? Certo. Mas aqui estão todos os textos do Rea que demonstram que Ellen White plagiava, e ele põe tudo na ordem da onde ela tirou. E foi publicado aqui no Brasil pelo Clube dos Autores, ó. Que interessante. Tá certo? Então, Tá certo. quem quiser, pastor, eu queria fazer uma pesquisa mais clara sobre isso e tal, está aqui o livro em português do The White Lie, do Walter Rea, que foi o livro que deu início à discussão sobre o grau de plágio de Ellen White, que os adventistas chamavam de empréstimos literários. Um eufemismo bem interessante. É bem interessante mesmo, eu vou usar isso daí também. O dia que alguém me acusar, eu vou falar, é um empréstimo literário. Pastor, é muito comum nos grupos sectários eles terem problemas com o entendimento em relação à Trindade. E basicamente é a divindade de Cristo e pessoalidade do Espírito Santo. Essa é uma característica presente também no movimento adventismo? É muito interessante essa sua pergunta, Everson, porque assim, eu vou pegar aqui uma obra adventista, o Estudos Bíblicos, da Casa Publicadora Brasileira, tá? De Tatuí, a editora adventista. Esse livro, publicado pelos adventistas aqui no Brasil, ele foi publicado em 87, e tem uma questão bem interessante aqui na página 140 desse livro, no tema Vida Sem Pecado, ok? Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Senão não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer, e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte, preste atenção a essa informação, essa frase. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão,
uma natureza pecaminosa. Ok? Ok. Estudos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, publicado em 87, página 140. Agora, que Jesus é esse? Esse livro aqui, Em Busca de Identidade, do George Knight, também é muito interessante. George Knight é aquele historiador que eu te falei, um dos maiores historiadores adventistas, né? E ele diz uma coisa que é muito interessante. Deixa eu só achar esta informação aqui. Ele vai... A natureza dinâmica da verdade presente. Página 16 do livro Em Busca de Identidade. Adventista, tá? Casa Publicadora Adventista. Eu não estou mostrando um livro evangélico aqui, não. Livros adventistas. A maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à igreja hoje, se tivesse que concordar com as 20 crenças fundamentais da denominação. Hoje são 28. Quando o livro foi publicado, eram 27 crenças. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Olha ele falando que a igreja, como é que é a igreja adventista. Ele vai continuar aqui. Que trata da doutrina da Trindade. Para Joseph Bates, um dos fundadores da igreja adventista, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Para Tiago White, marido da Ellen White, tá? Ela não passava de um antigo absurdo trinitariano. Para M.E. Cornell, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas, como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Ou seja, os fundadores do Adventismo não criam que Jesus era eterno, era divino, apesar de entenderem que Jesus era um ser grandioso. Chegaram a ponto de afirmar que ele herdou uma natureza pecaminosa caída. E aí eles dizem, não, porque se ele não tivesse uma natureza pecaminosa caída, ele não seria um modelo de virtude sobre o pecado, não é? Nós achamos todas essas informações antibíblicas e perigosas, não é? Mas o que aconteceu, que Jesus não pôde, não pecou, mesmo tendo nascido de uma mulher pecadora? Olha, nós acreditamos que milagres ocorrem, né? Milagres ocorrem. Mas o nascimento virginal já é um milagre, né? Já é um milagre, não é? Deus se fez carne, é um milagre. É um milagre. Se fez carne, é um milagre. Então nós temos que entender que existe um limite, e a razão não é o limite da compreensão do milagre, porque a nossa mente consegue compreender, dentro dos limites, aquilo que está dentro do alcance da nossa racionalidade. Nós não temos como entender um milagre. Toda vez que você vê alguém tentando explicar um milagre, já sabe que é furada. Eu vejo muita gente da área de design inteligente tentando explicar os milagres da Bíblia. Não, meu irmão, milagre não se explica. Milagre só tem 2 caminhos. Creio ou não creio. Pronto. Eu não tenho uma terceira via. Então, eu poderia dizer, Everson, que é algo muito, muito, muito mais profundo do que às vezes a gente pensa sobre as ideias de Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite, ela nunca repreendeu os adventistas do sétimo dia que tinham esse posicionamento. E tem material, né, da revista Parousia, que está ali, que os adventistas discutindo ainda, até o começo do século XX, já na década de 40 ainda, já continuando discutindo sobre a natureza de Jesus. Jesus teve uma natureza pecaminosa caída ou não? Essas discussões corriam, e todos eles tinham uma cristologia semelhante à das testemunhas de Jeová. Adventistas e testemunhas de Jeová tinham uma cristologia muito parecida, tá? Eu ia até, inclusive, perguntar para o senhor, eles tiveram ligações, proximidade na sua fundação? Assim, a impressão que eu tenho, eu vejo algum material do adventismo, me parece ser semelhante ao dos testemunhas de Jeová. Eu falo na arte mesmo, no design, assim, sabe? No desenho. Não sei se é só a impressão, se eu tô ficando maluco, ou eles tiveram alguma ligação, proximidade. Eles tiveram uma proximidade porque o Charles Taze Russell,
o fundador do Estudantes Internacionais da Bíblia, que depois vão ser chamados de Testemunhos de Jeová a partir da década de 30, o Charles Taze Russell, ele participou de uma reunião na igreja, numa igreja adventista, tá? Ele um dia, não é? Ele estava afastado do evangelho e tudo, e aí ele conta que um dia ele estava andando, numa noite, né? Ele estava andando e ouviu pessoas cantando, e era a igreja, e era um culto da igreja cristã do Advento, tá? E o pregador parece que era o Jonas Wendell, e ele estava lá, e ele foi lá, ouviu, e ele disse que a partir daquele dia reacendeu a chama da fé na vida dele que tinha acabado, né? Ele tinha sido presbiteriano durante muitos anos, saiu da igreja presbiteriana, e depois fundou os Estudantes Internacionais da Bíblia, que a partir de 1931 vão ser chamados de Testemunha de Jeová. Então, nós podemos dizer, sim, que os adventistas influenciaram, a Igreja Cristã do Advento, que não é adventista do sétimo dia, tá? Influenciou o Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, tá certo? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que havia uma semelhança, que houve uma influência, e dizer também que certamente esse pessoal estava bebendo das mesmas fontes de discussões teológicas dos Estados Unidos no século XIX, tanto na primeira metade quanto na segunda. Perfeito. E eu já vi diversos vídeos na internet a respeito da questão da divindade de Jesus, fazer uma comparação com o arcanjo Miguel. Dizer, não, Jesus é o arcanjo Miguel. E aí, até um arqueólogo famoso aí, bem conhecido no meio do adventismo, é muito comum você ver ele falando, outros pastores da igreja adventista falando a respeito disso. Isso é novo, pastor? Ou eles estão falando isso já há um tempo? Rapaz, a discussão da identidade de Miguel Arcanjo, ela é antiga dentro do meio protestante. Se você pegar aqui o comentário bíblico, de Ezequiel e Daniel, da cultura cristã, você pegar o comentário bíblico, tá? Você vai ver na página 408, a identidade de Miguel, o anjo Miguel. Philippe Melanchthon, qual a posição que o Filipe... Lembrar que Philippe Melanchthon foi o... Martinho Lutero. O que iniciou a reforma junto com Lutero, né? Era um intelectual. Ele diz aqui, o Melanchthon diz o seguinte: o príncipe Miguel, que aqui e mais abaixo é chamado de príncipe do povo de Deus, estava presente como um bom anjo. Eu entendo ser ele o próprio filho de Deus, o Logos, como fora chamado por João. Então, para Melanchthon, Jesus era Miguel. Ok? Ok. João Calvino, ele acrescenta: a seguir que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Alguns pensam que a palavra Miguel significa Cristo. Eu não me oponho a essa opinião. Não me oponho a essa opinião. Suficientemente claro, se todos os anjos guardam os fiéis e os eleitos, Cristo está acima de todos eles, porque ele é o cabeça sobre eles e usa o ministério e a assistência deles para defender todo o seu povo. Mas como isso não é geralmente aceito, eu deixo em dúvida no momento e falarei mais sobre esse assunto no 12º capítulo. Então nós vamos ver outros escritores aqui, como Johann Wigert, Paulo Miguel, seja como for que o interprete, sendo ele um anjo superior ao próprio Filho de Deus, ambas as interpretações são aceitáveis. Ou seja, os reformadores tiveram uma tendência de discutir Miguel e alguns aceitarem até a possibilidade de Cristo ser Miguel. Tá certo? E os adventistas que são mais informados, eles gostam muito de citar isso. Só que tem uma questão que nós não devemos esquecer. Primeiro, eles aceitavam a eternidade de Cristo. E eles aceitavam Miguel, Jesus sendo Miguel, como um título, não como uma natureza. Tá certo? Então, eles diziam assim, não, isso é um título que pode ter sido usado para Jesus, como príncipe do povo de Deus, né? Que no caso eram os judeus, um príncipe do povo de Deus e tudo, então seria isso. Mas eles não negavam a eternidade de Cristo. Os pioneiros da igreja adventista negavam, segundo George Knight, que é historiador adventista, no livro publicado pela Casa Publicadora, Em Busca de Identidade. Então, o que é que nós temos? Nós temos um grupo que acreditava que Jesus era Miguel, numa época, há 500 anos atrás, que estão tentando repensar
a interpretação bíblica dentro da crítica da hermenêutica e da hermenêutica e da exegese ocidental, católica, tá certo? Muita tradição, esse pessoal tá, em outras palavras, vamos recomeçar, entende? Vamos ver, vamos separar o joio do trigo agora. Então, eles estão nessa fase. O que nós recebemos que é verdadeiro e é falso. Então, esse é um ponto que nós não devemos esquecer. Só que nós, hoje, estamos há 500 anos depois da reforma, e os adventistas ainda mantêm essa posição, dizendo que, de fato, Jesus é Miguel o Arcanjo, que é uma posição contrária ao que alguns deles entendiam como sendo uma autoridade. Miguel é uma autoridade, Jesus é uma autoridade de Deus, então, portanto, podem ter identidade, mas possuem a mesma natureza? Não, era um nome como fosse um nome de honra dado. Título. Entendi. Então, um título. Então, nós temos que entender que haviam separações bem curiosas nessas discussões. Independente disso, nós vemos de forma muito clara na Bíblia que Jesus não é Miguel, porque Miguel é um arcanjo. E a definição de arcanjo é um anjo líder, tá? Um anjo líder. Os adventistas inverteram essa interpretação e dizem que é o líder dos anjos. Tá? Entendi. O líder dos anjos. Não, o líder dos anjos é Deus. Miguel é o anjo líder. Uhum. Miguel é o anjo líder. Então, por exemplo, as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é Miguel o arcanjo, mas acreditam que ele é uma criatura de Deus e tal. O pacote todo que os adventistas no passado acreditavam. Hoje os adventistas dizem que Jesus é Miguel, mas tentam ir na contramão do ponto de vista das TJs, né? Eles mantêm hoje a eternidade de Cristo, tudo aquilo que a nossa cristologia tem. Mas lembre-se, quando a igreja adventista foi fundada, ela entendia Jesus nos mesmos moldes que as testemunhas de Jeová acreditavam. Tá? E aí temos que fazer uma pergunta: se a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente, como eu falei, né, mostrei aqui a revista adventista, é a igreja remanescente da profecia bíblica, tá? Que é o que afirma a revista adventista aqui, certo? De maio de 2010. Entre a verdade está aqui, características da igreja remanescente. Se esta é a definição, que a igreja adventista é a igreja que veio restaurar as verdades, por que ela abraçou logo no seu início e durou muitos anos, muitas décadas, para abandonar a doutrina de que Cristo era uma criatura divina e não eterno? Como os pioneiros acreditavam, tá? Estamos falando dos fundadores da igreja restaurada. Eles não acreditam num Cristo eterno, mas um Cristo criatura, assim como as TJs. Pastor Paulo, muito conhecimento, né? Sensacional. Nós estamos nos aproximando do final e eu queria aproveitar os últimos minutos só para a gente, depois do senhor deixar o contato do senhor, nós vamos falar um pouquinho sobre o curso que o senhor oferece, que é bem bacana. Mas eu queria, rapidamente, se a gente pudesse falar só do juízo investigativo, né, que acho que é um tema que é relevante, nos últimos minutos. O que aconteceu foi uma profecia da volta de Jesus, é isso? Começa nisso essa história do juízo investigativo? O juízo investigativo, ele começa com a ideia, né, de uma marcação de datas, tá certo? Uma marcação de datas que ocorre antes de haver igreja adventista, antes de Ellen White ser profetiza. Então, existe uma marcação, uma tentativa de marcar a data do retorno de Cristo, certo? Certo. Um pregador batista, um pregador batista, ele marca a volta de Jesus para o ano 43, juntam várias pessoas ao redor desse movimento, um movimento millerita, tá? Que era o Guilherme Miller Batista, e o Guilherme Miller, inclusive, foi expulso da igreja batista por causa dessa atitude, tentar marcar a data. Marcou a data, não ocorreu nada. O que o Miller fez? Alguns associados dele, um deles foi o Samuel Snow, que estava nesse grupo, era o movimento millerita. O movimento millerita, ele foi um movimento que arrebatou milhares de pessoas
Tem um livro de um sociólogo aqui, um sociólogo norte-americano, eu tenho esse livro aqui, que ele fala que o movimento milerita, ele arrastou milhares de pessoas nesse movimento, marcando a volta de Cristo. Mas Jesus não voltou na década de 40, né, mais precisamente em 43. E aí tinha milhares, mais de 50 mil seguidores nos Estados Unidos, no leste dos Estados Unidos principalmente. E esses seguidores, então, dentre eles tinha um chamado Samuel Snow, que refez esse cálculo, essa base, e diz, olha, o erro aqui não é 43, é 44, o erro aqui só foi de um ano, porque a gente contou a questão do ano 0, é o ano 1, não o ano 0, então, por isso que deu esse engano, então você está certo na sua profecia, mas você errou a data. E fez o cálculo de novo, 22 de outubro de 44, tá? 22 de outubro de 44, o dia da purificação do santuário segundo o calendário judaico, trazido para o calendário solar, e aquela coisa toda, calculou, chegou, é isso aqui. Vamos lá? Vamos. Marcou-se esse movimento. Como o movimento milerita tinha sido fracassado, Everson, muitas pessoas voltaram para suas igrejas. Já tinham voltado para suas igrejas e pedido perdão. Outras ficaram seguindo outros movimentos e outras apostataram da fé. Entre pessoas que ficaram seguindo o movimento estava o pessoal da Ellen White. Então, Samuel Snow foi lá, marcou 22. Depois ele apostatou do movimento também, mas marcou a data para 22 de outubro de 44, dizendo que Cristo voltaria. Jesus não voltou. E aí, o movimento encerra, e dos cacos, dos restos que sobram do movimento do Snow, né, o José Bates está andando no dia seguinte, num milharal, e aí o José Bates disse que enquanto estava andando no milharal, entendeu a interpretação. Que Jesus, o que aconteceu ontem? Ele está andando no dia seguinte, no dia 23 de outubro de 44. Ele disse, eu entendi ontem o que aconteceu. Jesus não entrou no Santo dos Santos, como a gente estava pensando, mas ele entrou no Santíssimo para iniciar a nossa obra de investigação. Então, o juízo foi, esse começo dessa datação foi da entrada, o céu é igual ao tabernáculo, existe um tabernáculo no céu, e aí ele faz a comparação saiu do lugar santo, onde ele estava na presença de Deus, desde a ascensão, isso é a teologia adventista, desde a ascensão, tá certo? Samuel Snow não desenvolveu isso naquele momento, os teólogos vão desenvolvendo. Em 22 de outubro, Jesus saiu do lugar santo, o Santo dos Santos, que ele estava desde a ascensão. Desde que Jesus subiu ao céu, ele não compareceu perante o Pai. O que é contrário à ideia que está em Hebreus 9:10. A ideia de que ele entrou para sempre. Entrou, atravessou o segundo véu. Entende? Então, mas eles mantiveram essa doutrina. E aí, o que ocorreu em 22 de outubro? 22 de outubro foi o dia que Jesus entrou, saiu do lugar santo e entrou no Santo dos Santos, que ele estava no lugar santo do tabernáculo celestial desde a sua ascensão. E agora, em 22 de outubro de 44, ele tinha entrado para começar a ver começar o juízo investigativo, investigar a base do pecado dos santos, para ver os que vão ser dignos de salvação ou não. Lembrando que essas pessoas, o que aconteceu, o que vai acontecer no futuro, vai pegar os pecados que estão registrados nos livros, pecado dos salvos, preste bem atenção, vai jogar sobre Satanás, que é a representação do bode emissário. Tinha um bode que era sacrificado e o outro era lançado no deserto. Esse que era sacrificado, lançado no deserto, para a remoção da culpa, eles dizem que é um símbolo de Satanás, o bode Azazel, o bode de remoção, e ele diz que é Satanás que vai levar sobre si os pecados dos salvos e depois destruí-los, porque vai ser destruído pelo Senhor. Então, nenhum adventista pode dizer que é salvo, porque o juízo investigativo não terminou e os registros estão rolando lá em cima. E, no final das contas, quem leva o pecado dos salvos é Satanás e não Jesus. Ok? Indo totalmente contrário à profecia de Isaías, que diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou sobre si. Então,
Esse é um aspecto muito curioso, um aspecto curioso e perigosíssimo dessa doutrina. Não conheço nenhum grupo dentro do cristianismo que tenha que tem se aproximar do cristianismo, né? Principalmente dos evangélicos, que tem uma doutrina dessa forma. E os adventistas têm esse posicionamento, que é um posicionamento muito terrível. E aí, Satanás um dia vai carregar todos esses pecados e vai ser destruído junto com eles. Eu creio que é daí, viu, Everson, que vê aquela frase, o diabo que te carregue. Deve ser daí. É possível, né? Se ele está carregando pecado aí. Carregando o pecado do povo, né? Pastor Paulo, eu estou impressionado com a facilidade aí que o senhor tem de fazer citação de diversos escritores, tanto no Brasil como fora do Brasil, e citar os livros, e aí muito documento aí já presente aí em mãos. Estou sinceramente impressionado, estou honrado de poder falar com o senhor a respeito disso. E eu queria aproveitar esses últimos minutos para incentivar você, pastor, presbítero, dirigente de uma congregação, você que está ouvindo esse bate-papo aqui e olha, está entendendo que o seu corpo de obreiros da sua igreja precisa de uma capacitação melhor para lidar com os grupos que estão trabalhando em busca de cristãos, em busca de quem está afastado, e eles estão aí trabalhando na mídia, trabalhando nas escolas, com crianças, então estão todo o tempo aí tentando prospectar pessoas para aderirem a esses movimentos. E se você tem o desejo de capacitar melhor o seu corpo de obreiros, os membros da sua igreja, nós já participamos aqui na nossa igreja algumas vezes de seminários disponibilizados pelo pastor Paulo Sérgio, e aí ele vai deixar o e-mail dele, a rede social é Apologia com P, é isso? Apologia com P? É o Instagram, Apologia com P no Instagram. No Instagram. E tem um e-mail, pauloapologetica@gmail.com, pauloapologetica@gmail.com. Esse treinamento que você falou, Everson, é um treinamento de diálogo interreligioso e evangelismo pessoal. Como você conversar com pessoas de várias religiões, de várias crenças, você que é cristão, que não sabe nem como começar um diálogo com uma pessoa que crê diferente de você. Então, esse curso é para você entender que sim, existe uma possibilidade de você criar uma forma de evangelizar cada grupo religioso que está no seu entorno, de uma forma eficaz. Porque o que é que eu percebi, Everson? Desenvolvi esse curso porque eu percebi que muitos cristãos, na hora que iam conversar com outras pessoas de outras fés, geralmente metiam os pés pelas mãos e no lugar de fazer o correto, já começava com a crítica. Uhum. Entende? Sim. Imagina, eu não sou cristão, nós trabalhamos numa mesma empresa, toda vez, quando eu me aproximo de você para conversar, sei que você é cristão, eu já começo com uma crítica a Cristo, ao cristianismo e à Bíblia. Você não vai se abrir para o diálogo, você vai se fechar. Então, esse curso é um curso para abrir, mostrar técnicas de evangelização a partir dos escritos dos próprios grupos religiosos e das contradições que eles possuem. Entende? Das contradições internas, que muitas vezes o adepto não percebe, porque ele crê no grupo. Então, ele não olhou os defeitos. Entende? Uhum, sim, perfeito. Eu me lembro... Esse curso é o curso para ajudar as pessoas a crescerem nesse trabalho de evangelização. Eu não sou um apologista que eu quero só combater. Não. Eu sou uma pessoa que eu tenho os meus momentos apologéticos e os meus momentos evangelísticos. Entende? Você não pode só discutir com base na apologética. Você tem que também discutir as questões religiosas com base na evangelização ou no evangelismo. Quem me conhece, conhece o ministério que a gente exerce aqui na igreja, sabe a chama que arde no meu coração nessa área do evangelismo. E uma coisa que me tocou quando o pastor esteve aqui falando a respeito desses movimentos é que eu não estou preparado apenas para vencer debates. Minha intenção não é essa. O que eu quero é que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos.
E isso daí me marcou de uma forma, não sei, acho que deve fazer, sei lá, uns 10, uns 12 anos mais ou menos que o pastor Paulo esteve aqui pela primeira vez, depois ele esteve em outras oportunidades. Então eu quero incentivar você. Você que é obreiro, mostre esse conteúdo para o seu pastor, porque eu tenho certeza que a sua igreja vai conseguir conquistar novas pessoas, ganhar pessoas para Jesus Cristo, trazer luz, esclarecimento. E outra coisa, eu já vi pessoas que utilizam material desses grupos sectários como estudo bíblico. Revista do Testemunho de Jeová. Hoje em dia, nós cantamos muito das canções dos adventistas. Doutrinas como o sono da alma são cantadas nas canções deles. E aí a gente canta na igreja, tem esse entendimento. Então, eu acho que trazer esse conhecimento para a sua igreja, para a sua comunidade, é muito produtivo. Você pode seguir o pastor nas redes sociais. Ele tem um curso que é uma pós-graduação em apologética e também um curso livre. E eu vou dar a oportunidade, pastor, do senhor explicar melhor, né, a respeito desse curso, para quem quiser se aprofundar nessa área que é uma delícia, né, conversar a respeito disso. Eu postei até a propaganda desse curso no meu Instagram, pela Faculdade Fatim. Você que já tem um curso com reconhecimento do MEC, com a graduação, você pode ter um curso de apologética, um curso de defesa da fé de 18 meses, estudando todas as segundas-feiras à noite, né, no conforto da sua casa, tendo aulas online e também tendo ainda um período de perguntas e respostas no WhatsApp de grupo, tá certo? Num dia da semana. Você pode terminar esse curso em 18 meses, receber uma certificação pelo MEC, pela Faculdade Fatim. Então, se você quiser mais informações, me procura lá no Instagram, Apologia com P, ou manda um e-mail, pauloapologetica@gmail.com. E aí eu vou te passar todas essas informações, vou te colocar em contato com a coordenação desse curso. E é um curso interessante, Everson, porque vai ser um curso onde as pessoas vão ter a oportunidade de ter uma pós-graduação de uma faculdade com reconhecimento do MEC no Brasil nessa área. Então, para quem quer dar continuidade aos seus estudos, né, teológicos, olha, me formei em teologia, ter um curso com reconhecimento e tal, queria dar continuidade, tá aí a chance de fazer um curso que vai fazer a diferença, com certeza. Que bênção. Se tudo correr bem, em breve o pastor Paulo vai estar de volta aqui na nossa igreja aqui no interior de São Paulo. Eu sou da Igreja Evangélica do Avivamento Bíblico em Ibaté, Texas, o pessoal brinca, né? E aí, se tudo correr bem, nós vamos aí marcar para o pastor estar de volta. Ele já esteve em contato aí com o pastor Joel. E eu gostaria de agradecer. Manda um abração pro Joel, hein? Pode deixar. Ele provavelmente já vai estar assistindo esse conteúdo. Eu falei para ele que eu iria falar com o senhor e é lógico, tanto ele, muitos irmãos aqui da igreja são admiradores do ministério que o pastor Paulo Sérgio Batista tem exercido fielmente, e a gente está todo o tempo acompanhando aí o conteúdo dele. É simplesmente espetacular. Tem muita coisa para ser dita, para ser falada, tem mais coisa aí. Então, se você quiser, você tem esses canais, essas oportunidades através do seminário. E pastor Paulo, eu gostaria de agradecer ao senhor por essa disponibilidade, esse carinho. Nós não temos um canal de expressão, não é um canal grande, e o senhor humildemente aceitou, e a gente fica honrado, feliz e agradecido pelo senhor ter todo esse empenho e o ministério que o senhor tem exercido na Igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, eu que agradeço. Eu quero compartilhar com você algo, Everson, que você não sabe, que o pessoal vai saber agora. Uma das igrejas, ou talvez a igreja, onde eu vi o maior empenho em absorver um curso nessa área de diálogo interreligioso foi a sua. Quando eu tive aí em Ibaté, quando eu tive aí com o pessoal dando esse treinamento, né? Uhum. Eu vi que depois, na segunda vez que eu vim, já tinha gente que tinha evangelizado adeptos que estavam na igreja como membros. Isso é verdade, aconteceu. Uhum. E até hoje, eu estava dando um curso, há 2 finais de semana atrás, eu estava dando um curso em Campinas e falei de vocês. Porque vocês foram uma igreja, em toda a minha vida de palestra, de curso, de preparação de pessoas,
Vocês foram a igreja onde teve um grupo mais interessado, não apenas no tema, mas em pôr em prática aquilo que vocês ouviram. Porque esse curso é um curso muito legal. Você participou, você sabe como é. Uhum. Atrai, entendeu? Chama muita atenção. Uhum. Mas a questão é que chama a atenção de muita gente, 2 dias depois, 1 semana depois se esquece. Uhum. E vocês correram atrás, evangelizaram pessoas, adeptos de seita foram alcançados, irmãos conseguiram entender que é possível sim, não somente fazer uma apologia, mas principalmente amar a alma de um perdido. Eu me preocupo muito com a apologética que esquece que o herege tem uma alma. Entende? E a gente tem que evangelizar essas pessoas. Não adianta só eu olhar como herege. Ele ensina doutrina falsa. Falamos sobre isso aqui durante o programa todo. Uhum. Mas é só isso? Ou essas pessoas possuem uma alma que precisa conhecer verdadeiramente Jesus? Eu vou te falar, quando um adepto de seita conhece Cristo, ele faz a diferença dentro da igreja. Entende? Ele faz a diferença dentro da igreja. Então, eu que agradeço o convite de vocês, tá? Um abração para o seu pastor, para o pessoal lá da igreja, e é a primeira vez que eu comento sobre isso dentro do YouTube ou dentro de algum canal aí que não seja nas igrejas onde eu dou palestra. Mas vocês, naquele momento, se tornaram o modelo que eu tenho falado. Absorveram e partilharam, e teve resultado. Que bênção, pastor. A gente fica mais honrado ainda. Eu gostaria de incentivar a todos os nossos ouvintes. Se você está curtindo isso, então curta, comente, compartilhe, mande perguntas. O pastor Paulo Sérgio é sempre... Ele é solícito, ele atende tudo que a gente pede. Então a gente pode perguntar para ele, ele pode responder. Então eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, compartilhasse com o seu amigo. Veja a forma respeitosa que foi tratado esse assunto tão delicado, como é feito, sabe, de uma forma... É o Espírito Santo que está conduzindo tudo isso. Então eu quero que você, nesse instante, curta, compartilhe com seus amigos, e eu gostaria de agradecer a audiência e até o nosso próximo episódio. Deus abençoe.